Bom dia, pessoal. Nesse segundo vídeo da segunda aula, a gente vai discutir agora sobre os órgãos que fazem parte do sistema imunitário, ou que fazem parte da resposta imunitária, os órgãos linfóides. Os órgãos que a gente vai discutir são a medula óssea, o timo, o baço, os linfonodos, o tecido linfóide associado à mucosa, que não é exatamente um órgão, né? E os vasos linfáticos. Ao contrário da maioria dos outros sistemas no nosso corpo, o sistema imunitário não tem um órgão específico ou um conjunto de órgãos específicos. A maioria dos órgãos que fazem parte do sistema imunitário, a maioria dos órgãos linfóides, tem outras funções também. O único órgão que tem como única e exclusiva função a resposta imunitária é o timo, que é importante para a produção das células T. Todos os outros órgãos têm outras funções. Então, por exemplo, a medula óssea, que é importante para o sistema imunitário, também é um sítio onde são produzidos hemácias, plaquetas, etc. Tem essa função importante na circulação. Os linfonodos e os vasos linfáticos, esse conjunto, essa rede de linfonodos e vasos linfáticos ao redor do corpo, tem um papel importante no sistema imunitário, mas também tem um papel importante na manutenção da homeostasia de líquidos no tecido, né, para manter o nível de líquido extracelular num patamar adequado. O baço, além de uma função imunitária, tem também uma função na manutenção das hemácias, né, na reciclagem de hemácias. Então, o sistema imunitário, o funcionamento do sistema imunitário depende de uma série de órgãos que estão espalhados ao redor do corpo e que têm outras funções não imunitárias também. A gente pode dividir esses órgãos em órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Os órgãos linfóides primários são aqueles em que vai acontecer a produção e maturação das células do sistema imunitário. Os órgãos linfóides secundários são aqueles onde os linfócitos maduros vão reconhecer o antígeno para serem ativados. Então, no órgão linfóide primário vai ter a produção e maturação, no órgão linfóide secundário vai ter a ativação dos linfócitos. E esses órgãos linfóides secundários, então, são os linfonodos, que estão espalhados pelo corpo inteiro, o baço e os órgãos linfóides ou tecido linfóide associado às mucosas, que vai ter diferentes nomes. Você pode ter as tonsilas palatinas, as adenoides, na orofaringe e nasofaringe, respectivamente, as placas de Peyer no intestino. Então, esses tecidos têm diversos nomes, dependendo de qual órgão onde eles se localizam. Mas a função desses órgãos é sempre a mesma. Eles são um sítio onde vai acontecer o reconhecimento de antígeno e a ativação dos linfócitos maduros. Esses dois processos de maturação e ativação são cruciais para a resposta imune adaptativa. A maturação, então, é aquele processo que termina com o linfócito capaz de reconhecer antígeno e ser ativado. Se lembrem que lá na primeira aula a gente falou sobre o processo de expansão clonal, né? Então você tem um linfócito T ou um linfócito B que está circulando, procurando o antígeno contra o qual ele foi feito. Quando ele encontra o antígeno contra o qual ele foi feito, ele vai sofrer expansão clonal, vai gerar milhares de cópias de si mesmo, e essas milhares de cópias vão então realizar a atividade efetora daquele linfócito, que é a produção de anticorpos, no caso do linfócito B, ou a destruição da célula-alvo, no caso do linfócito TCD8, ou a secreção de citocinas, no caso do linfócito TCD4. Então, a maturação é o processo que vai pegar uma célula produzida na medula óssea e transformar essa célula num linfócito B ou linfócito T maduro, capaz de reconhecer antígeno, enquanto a ativação é um processo que vai pegar esse linfócito B ou T maduro, capaz de reconhecer antígeno, e transformar esse linfócito num efetor. Então, os linfócitos são produzidos e eles ficam circulando, eles não estão realizando a atividade efetora dele, por isso que eles têm muito pouco citoplasma, linfócito na periferia. Ele está metabolicamente muito pouco ativo, transcricionalmente quase nada, então o linfócito que está circulando, ele não tem quase nada de ribossomo, tem muito pouco RNA mensageiro. É uma célula que está bem quietinha, circulando, a única coisa que ela faz é procurar antígeno.
Na hora que ela encontra antígeno, ela vai passar pelo processo de ativação, e esse processo de ativação vai mudar completamente a fisiologia da célula e ela vai se transformar num outro tipo de célula, que é um linfócito efetor, que vai fazer as atividades. Então, mais uma vez, a maturação vai acontecer nos órgãos linfóides primários, timo ou medula óssea, e a ativação vai acontecer nos órgãos linfóides secundários, linfonodos, baço ou tecido linfóide associado às mucosas. Então, agora vamos conversar um pouquinho mais sobre cada um desses órgãos especificamente, né? A gente tem a medula óssea, que fica no interior dos ossos longos ou ossos chatos. Então, a gente tem, por exemplo, o fêmur, o húmero, que tem bastante medula óssea. Nos adultos, esses ossos longos, então, vão ter muito mais gordura e menos tecido hematopoético na medula óssea. Nos adultos, os principais sítios da medula óssea de hematopoiese, né, são os ossos chatos. Por exemplo, o externo ou os ossos da bacia, né, o ilíaco. São as duas fontes principais quando você precisa fazer uma punção para fazer biópsia de medula óssea, por exemplo. Na medula óssea são produzidas as células sanguíneas, não só os leucócitos, mas também as hemácias e as plaquetas. E além da produção dessas células, a gente vai ter a maturação dos linfócitos B. Então, isso é uma forma de vocês lembrarem qual órgão primário os linfócitos são maturados. Você pode pensar no linfócito B, que é maturado na medula óssea, que em inglês chama bone marrow, né? A origem desse nome de linfócito B não foi da medula óssea, não foi do bone marrow, foi de um outro órgão chamado bursa de Fabricius. A gente não tem esse órgão, mas as aves têm. E essa é uma história interessante. Eu li há algum tempo atrás um texto sobre isso. Eles estavam estudando esse órgão, que chama bursa de Fabrício, que fica perto da cloaca das aves. Estavam estudando com umas galinhas, então eles faziam um teste que era tirar a bursa de Fabricius das galinhas. A ideia aqui é uma que a gente vai discutir ao longo do curso, é um teste de perda de função. Se eu quero saber para que serve um olho, eu posso, por exemplo, pegar uma faca, arrancar os 2 olhos de uma pessoa, e aí o que vai acontecer com ela? Essa pessoa vai parar de enxergar. Então, quando eu comparo ela antes e depois de tirar os olhos, eu vejo que o que ela perdeu ao tirar os olhos é a capacidade de enxergar. Portanto, a função do olho é enxergar. Então, eles pegaram uma série de galinhas e tiraram a bursa de Fabricius para ver o que acontecia. E não acontecia grandes coisas com as galinhas. Deixaram as galinhas para lá. Aí, depois de um tempo, um pesquisador resolveu, isso lá na primeira metade do século XX, né? Ele estava estudando a resposta imune, estava estudando a formação de anticorpos em galinhas. Ele pegou umas galinhas, fez um experimento que ele já tinha feito antes, que injetar um antígeno, só que essas galinhas não produziam anticorpo. Aí ele ficou curioso de ver aquilo, várias galinhas, ele já tinha feito aquele experimento várias vezes, as galinhas sempre produziam anticorpo, aquelas galinhas não. Quando ele foi ver, essas eram as galinhas que tinham sido usadas no experimento anteriormente de retirar a bursa de Fabrício e ver para que elas servem. Então, nesse momento, eles descobriram que a bursa de Fabrício é super importante para a produção de anticorpos. Essas galinhas ainda continuavam montando uma resposta imune celular, mas não montavam mais uma resposta imune de anticorpos. Aí, daí para frente, eles foram estudar, viram que as células que eram produzidas ali na bursa de Fabrício, que eram maturadas na bursa de Fabrício, eram os linfócitos B, e daí para frente veio o estudo, né, das células B. Mas essa é, só por curiosidade, a origem desse nome dos linfócitos B, que eles são dependentes da bursa, enquanto os linfócitos T têm esse nome porque eles são dependentes do timo. Se você tira o timo do animal, ele não produz linfócitos T. Voltando aqui então para medula óssea, né? Isso era só um parêntese, um truquezinho para vocês lembrarem que os linfócitos B são maturados na medula óssea. O próximo órgão que a gente vai conversar um pouco é o timo. Ele fica no mediastino, mais ou menos aqui nessa região, fica escondido por esse conjunto de ossos aqui, né? Fica perto ali do topo do coração. O timo é o órgão linfóide primário onde vai ter a maturação dos linfócitos T. Então, o precursor dos linfócitos T, um prolinfócito T, é produzido na medula óssea, ele sai da medula óssea para a circulação sanguínea, pela circulação sanguínea ele chega no timo. Ele entra no timo pela periferia, né, pelo córtex, e vai migrando em direção à medula do timo. A gente vai ter uma aula inteira para discutir sobre a maturação dos linfócitos T e vocês vão ver o que acontece em cada uma dessas etapas, em cada um desses locais
à medida que o linfócito, o prolinfócito, se transforma num pré-linfócito e depois se transforma num linfócito maduro. Tá? O timo é muito maior e mais ativo durante a infância. À medida que as pessoas vão envelhecendo, ele vai reduzindo um pouco de tamanho e uma parte do tecido do timo vai sendo substituído por tecido adiposo. Então, a maturação de linfócitos T é muito mais eficaz e muito mais frequente na infância e no começo da idade adulta do que no final da idade adulta e nos idosos. E essa é uma diferença importante na resposta imunitária em diferentes idades. Agora, entrando já nos órgãos linfóides secundários, o primeiro que a gente vai conversar é o baço. O baço, então, como eu comentei com vocês, ele tem tanto funções imunitárias quanto funções não imunitárias. No sistema imunitário, ele é um órgão linfóide secundário, então é um sítio onde vai ter a ativação de linfócitos. Ele tem um papel um pouco diferente em seres humanos e no outro mamífero que a gente mais estuda, que são os camundongos. Então, por exemplo, quando você tem linfócitos ativados, linfócitos B ativados, transforma num plasmócito, produtor de anticorpo, em seres humanos esse plasmócito vai para a medula óssea. Em camundongos esse plasmócito vai para o baço. Então, o baço em camundongos ele vai ter uma série de papéis que ele não tem em seres humanos. Em seres humanos, o baço é essencialmente o sítio de ativação de linfócitos. Em camundongos, além do sítio de ativação de linfócitos, o baço é um local para onde vão plasmócitos ativados, para onde vão células T. Então, como a gente estuda muito imunologia em camundongo, vocês vão ver bastante essa questão dos diferentes papéis do baço, né? Quando você quer produzir linfócitos T ou linfócitos B a partir de um camundongo, você pode tirar o baço do camundongo para obter aquelas células. Então, é importante vocês saberem que existe essa diferença na função do baço de seres humanos e de camundongos. Tá? Mas voltando lá então, pensando no baço como órgão linfóide secundário, você vai ter no baço a região da polpa vermelha, que é onde vai acontecer a função do baço de hemocaterese, né, de reciclagem de hemácias, e a polpa branca. E essa polpa branca, ela fica principalmente ao redor das arteríolas do baço. Então, esse aqui é um esqueminha mostrando a anatomia do baço. Em cima tem uma anatomia macroscópica, né? Você tem uma artéria que entra, uma veia que sai. Por essa artéria que entra, chegam os leucócitos que estão na circulação sanguínea e chegam também os antígenos que estão na circulação sanguínea. Esses antígenos e os leucócitos, eles vão sair da circulação sanguínea e vão entrar no baço. Lá dentro do baço, então, vai ter um conjunto de células, então vai ter células que vão fagocitar, processar e apresentar antígeno, vão ter linfócitos B, linfócitos T, e nesse local, então, vai acontecer o processamento e a apresentação de antígenos que estão presentes na circulação sanguínea. Então, essa é a grande função do baço, é a ativação de linfócitos T em resposta a antígenos presentes na circulação sanguínea. Linfócitos T e linfócitos B. Os linfonodos vão ter uma função muito parecida, mas com antígenos que estão presentes no espaço extracelular. O espaço extracelular do nosso corpo, então, é todo cheio de vasos linfáticos. Essa figurinha aqui, por exemplo, está em branco ali na parte do sistema nervoso central, né? Até pouco tempo atrás a gente achava que o sistema nervoso central não tinha circulação linfática, mas foi descrito, eu acho que tem uns 2 anos, o artigo descrevendo que existe circulação linfática no sistema nervoso central. Então você tem essencialmente o corpo inteiro, um conjunto de vasos que vão pegar o líquido do espaço extracelular. Então o líquido está circulando no sangue, ele sai do sangue e vai para o tecido. Do tecido, desse espaço extracelular, ele é coletado pelos vasos linfáticos, que vão se juntando uns aos outros em vasos cada vez mais calibrosos, e isso acaba chegando lá na veia cava. Então, essa é a circulação de líquido, né? O líquido sai do vaso sanguíneo para o tecido, do tecido ele vai para os vasos linfáticos, dos vasos linfáticos ele volta para o sangue. Então você tem essa circulação constante de líquido do sangue para o tecido, para os vasos linfáticos, para o sangue de volta. E essa circulação constante acaba, ou esse líquido que está circulando constantemente no tecido, acaba podendo ser contaminado com micro-organismos, por exemplo, quando o micro-organismo entra no tecido subcutâneo ou entra
dentro de um órgão sólido. Então, os linfonodos são os órgãos linfóides secundários, aonde os linfócitos T e B vão ser apresentados aos antígenos que estão presentes em todo esse sistema de líquido extracelular. Então, todo esse líquido extracelular vai para os vasos linfáticos para poder voltar para o sangue. Isso é importante para manter a homeostasia de líquido. Quando isso começa a falhar, por exemplo, quando você tem câncer, alguma coisa que vai bloquear essa circulação linfática, você começa a ter edema, começa a acumular líquido no tecido. Então, tem todo esse sistema de circulação e manutenção de homeostasia de líquido. Os linfonodos ficam em pontos-chave no meio dessa rede de vasos de circulação, e os linfonodos, então, vão estar repletos de linfócitos T e linfócitos B para reconhecer os antígenos que estão presentes nesse espaço extracelular. Morfologicamente, um linfonodo é razoavelmente parecido com a polpa branca do baço. Você tem um vaso sanguíneo aferente, um vaso sanguíneo eferente. Então, pelo vaso sanguíneo aferente chegam, por exemplo, os linfócitos. Esses linfócitos estão circulando no sangue, eles chegam no vaso sanguíneo aferente, de lá eles saem do sangue e vão parar no linfonodo. No linfonodo eles ficam caminhando, procurando células apresentadoras de antígeno. Se eles encontram uma célula apresentadora de antígeno que está mostrando o antígeno contra o qual eles foram feitos, eles ficam lá, estacionam ali naquele linfonodo e passam pelo processo de ativação, expansão clonal, etc. Se eles não encontram, eles saem do linfonodo pelo vaso sanguíneo eferente e voltam para a circulação sanguínea. Então os linfócitos estão o tempo inteiro circulando pelo sangue e pelos diversos linfonodos, pelo baço, pelos órgãos linfóides secundários do nosso corpo. Uma diferença importante aqui do linfonodo para o baço é que além da circulação sanguínea, você tem também a circulação linfática. Então você tem um vaso linfático aferente, que ele está trazendo o líquido do espaço extracelular do tecido para o linfonodo, e um vaso linfático eferente, que é por onde essa linfa sai do linfonodo e continua na circulação linfática até chegar à veia cava e chegar a voltar para a circulação sanguínea. Então, as células apresentadoras de antígeno vêm trazendo antígeno pelo vaso linfático aferente. Essas células e o antígeno que está vindo ali, tanto nas células apresentadoras de antígeno quanto o solúvel, vai entrar no linfonodo pelo vaso sanguíneo aferente, vai encontrar os linfócitos que, por sua vez, entraram pelo vaso sanguíneo aferente. Você vai ter o reconhecimento, a ativação, que a gente vai discutir de novo em outras aulas mais para frente, para a ativação da resposta imune adaptativa. O último órgão linfóide secundário que a gente vai discutir é o MALT, o tecido linfóide associado a mucosas. Como eu expliquei para vocês, ele está presente em todas as mucosas do nosso corpo, então o trato respiratório, o trato digestório, o trato geniturinário tem esses órgãos linfóides associados à mucosa. Eles podem aparecer com nomes diferentes em diferentes regiões, as placas de Peyer's, as tonsilas palatinas, as adenoides, etc. Mas eles vão ter todos exatamente a mesma função. São órgãos linfóides secundários onde vai acontecer a ativação de linfócitos T e linfócitos B em resposta a antígenos presentes nas mucosas. É muito parecido com a função dos linfonodos e do baço, mas tem uma série de detalhes bem interessantes e diferentes aqui. Uma primeira coisa muito importante é que a grande maioria dos linfócitos que vai reconhecer antígeno nos órgãos do MALT vai ser desligado. Então, um linfócito que reconhece um determinado antígeno, se ele está reconhecendo esse antígeno, por exemplo, no baço, ele vai ser ativado. Se ele está reconhecendo o mesmo antígeno numa placa de Peyer, ele vai ser desligado. E isso é curioso, porque é uma das curiosidades da resposta imune de mucosa, que é uma resposta imune muito distinta da resposta imune sistêmica. A gente vai ter uma outra aula, a maior parte das aulas do curso a gente discute a resposta imune sistêmica, mas a gente vai ter no curso uma aula específica de imunidade de mucosas, e vocês vão ver que tem muita coisa na imunidade de mucosa que parece meio contrassensual, né? Essa ideia de um linfócito reconhece o antígeno contra o qual ele foi feito e ele se desliga ao invés de ser ligado, parece uma coisa meio contrassensual. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso nessa aula e vocês vão ver por que é tão importante isso, né? Então, existe uma série de diferenças. A maioria dos linfócitos B que são ativados
no malte vão produzir anticorpos do tipo IgA, enquanto em outros tecidos vão produzir IgG ou IgE. Tem uma série de diferenças que a gente vai discutir mais lá para frente. Mas a ideia geral é a mesma. Um órgão linfóide secundário, onde você vai ter células apresentadoras de antígeno que vão apresentar antígeno para ativar ou desligar linfócitos T e linfócitos B.